Bom, agora a gente segue mais um pouquinho com a nossa grade de palestras. A gente vai ter aí uma palestra com 3 pessoas. Eu vou convidar aqui para o palco a Débora Moura, a Jaci Cleide e a Regiane Dias, e elas vão falar com vocês sobre a palestra com o título Automação não é QA. Então, eu convido vocês, pessoal, para se apresentarem. Fica à vontade aí para compartilhar a tela e vamos embora. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? A gente veio aí de grandes palestras, né? Assim, fiquei muito chocada com a palestra do Edson, um material maravilhoso, conteúdo enriquecedor. Acho que hoje vai ser o dia muito top aqui para todo mundo. A gente tem muita coisa para conhecer, agregar. A gente que também já é da área, relembrar também trazer mais novidade para a nossa área, né? E assim, a gente quis provocar um pouquinho a galera com o nosso tema, na realidade, né? Que é automação não é QA, então acho que foi mais uma forma de também chamar um pouco a atenção de vocês. A gente pede também que vocês coloquem as perguntas lá no local certinho, que fica mais fácil da gente estar organizando ali. Mas vamos embora conhecer um pouquinho de nós três. Acho que para vocês entenderem por que é que a gente quis vir para cá, né? Vou passar aqui um pouquinho para vocês entenderem quem é a Débora, quem é a Jace, quem é a Regi, um pouquinho de como a gente se conheceu aqui, que a gente se bateu na área. Eu, Débora Moura, sou do Nordeste, estou em Campina Grande, Paraíba, onde tem a terra do maior São João do mundo, interiorzão aqui. Estou na área de QA há 4 anos. Eu vim de transição de carreira, eu sou uma pessoa que levanto muito a bandeira de transição de carreira, levanto muito a bandeira das mulheres dentro da área de TI. Eu fui professora de matemática por 16 anos, e depois eu peguei assim, fiz, vou mudar de carreira, será que a área de TI vai querer uma trintona? Então hoje estou aqui na área. Tive o prazer de trabalhar com a Jace. Hoje eu trabalho com a Regi. Jace foi minha líder aí, foi uma das melhores líderes que eu já tive na minha vida, sinto falta dela. Então tive o prazer de ter uma liderança humanizada, maravilhosa. E hoje eu trabalho na área de QA, sou sênior, tenho uma squad todinha para mim, para ajudar a organizar, fazer toda a parte de QA. Sou analista mesmo, não sou engenheira, não sou uma pessoa que... Hoje eu não faço mais automação, tá? Mas já fiz muita automação, porque eu realmente quis seguir mais para esse lado de análise, de entender mais toda a regra de negócio, mas eu tenho um par comigo, onde eu levo para ele todas as minhas dores e ele que puxa ali a automação para mim, eu fico rodando os scripts. E eu vou passar agora para a minha eterna líder Jace. Bom, fica até difícil depois dessa introdução da Dé. Bom dia, sou a Jace, para quem não me conhece. Só fazendo a minha autodescrição aqui, sou loira, de cabelos longos, olho claro, uso óculos e estou usando uma camisa de lã branca porque em São Paulo está muito frio. Bom, já falei, estou em São Paulo, sou catarinense, mas hoje vivo em São Paulo, já tive a oportunidade de trabalhar com a Débora, de trabalhar com a Regi e com muitas pessoas, porque eu já passei por alguns longos times e algumas empresas. Bom, sou formada em sistemas de informação, depois eu tenho síndrome de estudante, então eu gosto bastante de estudar e tenho hoje 3 pós. Então tenho uma pós-graduação em engenharia de software, que me trouxe muito conhecimento técnico. Depois eu fiz uma pós em gestão de TI, que me trouxe um pouco mais da bagagem de gestão mesmo na área de tecnologia. E depois, por último, fiz uma pós em gestão de pessoas, onde realmente me identifiquei e é onde eu acredito que a nossa base vem de pessoas. Então, por isso. Eu entrei na área de QA em 2008, então sou quase uma dinossauro já. Peguei toda a parte de transformação ágil, entrei quando era assim modelo de cascata, não vale fazer conta para saber a minha idade, é segredo. E tenho uma filha pequena também, então que acaba participando muito da minha rotina e da minha vida. Espero que no final a gente consiga deixar um pouquinho do que a gente pensa, ou um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Espero que vocês curtem o que a gente preparou para vocês. Regi, assume aí. Boa, gente, que responsabilidade, hein? Mas vamos lá. Começando pela minha audiodescrição,
Eu sou uma mulher branca, estou vestida com uma camiseta cor-de-rosa por baixo e um casaco creme. Meu cabelo é cacheado, mais ou menos na altura do ombro, castanho médio. Meus olhos também são castanhos médio. Eu acho que é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Como a Jassi comentou, espero que a gente consiga contribuir um pouquinho aí. Eu lembro quando eu comecei na área de TI, gente, não foi fácil. Eu sei que muita gente que está assistindo a gente aqui tá iniciando na área, e olhar para trás e ver a oportunidade de contribuir um pouquinho com vocês me deixa muito feliz e honrada, de verdade. Eu sinto que todas as pessoas que estão aqui já são pessoas diferenciadas, porque vocês já se destacaram da média. A média, às vezes, assiste um vídeo, a média, em alguns momentos, lê alguma coisa na internet e acha que já tem propriedade no assunto, mas vocês se destacaram porque vocês estão buscando conteúdo, isso é muito importante. Ao invés de vocês estarem se divertindo em algum lugar num sábado de sol, não depende muito do lugar onde vocês estão, mas vocês decidiram por trazer conhecimento para si mesmo. E conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de vocês, então isso é muito bom. Falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei em 2009. Na área de qualidade, eu já passei por vários cargos e funções. Eu precisei atuar também um tempo com automação de testes, eu já atuei com teste de acessibilidade, teste de performance, já tive time atuando na posição de coordenação, liderança de equipe e tudo mais. Gosto bastante da área de processos de também. E como a Jéssica comentou que ela é uma eterna apaixonada por estudar, eu também gosto muito de estudar. Conheci essas meninas maravilhosas, a Jéssica eu conheci no Banco Pan. Tivemos a oportunidade de fazer uma construção incrível. Meu mindset mudou muito, foi realmente um divisor de águas na minha carreira. Eu aprendi muita coisa, então eu acho que estamos muito bem abastecidos de pessoas que têm bastante conhecimento aqui na área. Bora lá, pessoal? Meu Deus, gente, que chique, não é? Olha, eu não queria causar inveja a vocês não, tá? Porque eu já trabalhei com esse pessoal aqui maravilhoso, trabalho com a Regi. Regi todo dia me abastece de novidade, coisa boa, conhecimento bom. Então a gente trouxe conhecimento maravilhoso para vocês. Vê o que a gente trouxe para vocês hoje. A gente vai entender um pouquinho qual é a diferença de QA e de QC. A gente vai também pensar um pouco, né? QA é sinônimo de automação e em que fase vai estar realmente entrando ali a automação, que realmente faz sentido entrar a automação, né? E aí eu vou agora fazer aquele lance de cutucar a onça com a vara pequena, assim, né? A vara curta. Jace, me diz aí, QA e QC. Conta aí um pouquinho pra gente aí como é que a gente consegue diferenciar melhor as duas aí. Você não tem juízo mesmo, né, Dé? Querer cutucar onça com a vara curta. Bom, primeiro, só complementando, que a e QC eles se complementam, não existe um que seja melhor ou um que seja pior, eles são um complemento e ambos têm um resultado excelente dentro do time quando aplicado da maneira correta. Então, o que ele é mais a área de QA, né? O que é o QA? O QA, ele é o responsável por trazer cultura, por trazer uma construção, um processo, então ele faz parte de toda a cadeira de desenvolvimento antes de um software estar realmente no ambiente produtivo. Então, ele faz todo esse processo e trazendo sempre boas práticas, como melhorar, então ele foca muito em melhoria contínua. E já o QC, ele entra numa parte pós-produtiva, então ele garante que aquele software que sofreu alteração ou que foi construído novo, ele está de fato atendendo às necessidades dele num ambiente já produtivo. Você me complementa, Rê? Bora. Odé, você consegue passar para o próximo? Porque daí a gente vai conseguir trazer alguns exemplos, né? A Jace já deu um briefing para vocês e eu quero só apenas trazer um complemento aqui falando de QA, né? O Quality Assurance ali, o garantidor da qualidade. Ele vai atuar na prevenção do defeito, né? Eu sou QA nata, desde pequena já nasci testando a paciência dos meus pais, dos meus irmãos, e é isso aí. Então, o QA ele vai atuar ali na defensão. O Edson trouxe um tema muito importante, que eu acho que muitos de vocês já conhecem, já ouviram falar, do shift left, né? Então, imagina que nós, como garantidores da qualidade, temos que atuar na cadeia e no ciclo de desenvolvimento antes da entrada em produção.
tá? A Jaci comentou um pouquinho antes em relação ao QA e o QC, o pós-produção e depois a produção mesmo. Então eu acho que resumidamente é isso. Trazendo um pouquinho desses exemplos, imagina que nós, como garantidores da qualidade, dentro de um squad, nós temos a possibilidade e a gente consegue dar ali as suas pitadas de melhoria no processo do próprio desenvolvimento. A gente consegue atuar na garantia da qualidade, trazendo melhoria para o ciclo de desenvolvimento, um contato muito contínuo com o desenvolvedor. Voltando um pouquinho para a casinha do Shift Left Testing, a gente consegue participar da ideação de um projeto, de uma task, de uma melhoria, enfim, o nosso objetivo maior é esse, a gente consegue atuar também muito com métricas, trazendo todas essas pitadas para dentro de casa antes do produto subir para a produção. E o QC, ele vai atuar nesse processo um pouquinho depois da entrada em produção, porque é uma pós-implementação. Então, para vocês terem ideia, o QC também atua na correção de defeitos, quando o defeito ele acaba sendo um pouquinho mais simples e tudo mais, ele consegue ter ali a expertise de fazer a atuação dos defeitos, diferente do QA. Né, gente? Atua também nos processos já construídos e com a visão de tudo aquilo que já foi levantado anteriormente. Então, se eu puder resumir ainda um pouquinho mais para vocês, são áreas diferentes, cada uma tem a sua importância e eu diria que são super complementares, tá? E aí, só complementando um pouquinho, talvez nem todas as empresas consigam ter 2 áreas, uma que faça QA e uma que faça QC. Então, às vezes, acaba que o próprio perfil, o próprio analista, o próprio engenheiro, ele acaba usando os 2 papéis, mas é importante que ele saiba qual que é a diferença e qual que é o entregável de cada um dos momentos. Isso aí, para mim, já se foi a chave do momento. Porque realmente existem situações em que a gente não consegue. Eu, por exemplo, eu sou analista, eu sou uma QA, eu faço todo o processo ali dentro da minha squad, né, do início ao fim, estou ali, às vezes estou com o X trabalhando, estou trabalhando com a minha PM, estou criando ali alguns critérios de aceite, estou ajudando ali a construção de toda a task, mas no final, depois que o desenvolvedor faz todo o processo, eu vou lá testar. Quando a gente joga para produção, eu tô lá testando. Quando a gente bota para um beta tester, eu tô lá testando também. Então acaba que eu tô fazendo os 2 papéis, mas eu tô fazendo os 2 papéis separadamente, é uma mesma pessoa, separadamente, entendendo a importância de cada um junto, né? Então, não vejo diferença. Existem momentos diferentes. Mais ou menos isso, né? Aí vejo agora a polêmica. E aí, gente, QA é sinônimo de automação? Tchan, 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 tchan. O que trazemos para eles, Regis? Opa, bora lá. Eu sou da seguinte opinião, e eu acho que talvez a maioria de vocês concordem comigo. Qualidade é algo extremamente intangível. Como que a gente consegue tangibilizar a qualidade? Por quê? Qualidade para mim pode ser diferente do que é para você, pode ser diferente do que é para Dé, pode ser diferente do que é para Jace, enfim. A ISO foi lá e resumiu um pouquinho da qualidade, tá? Então, vou trazer um pouquinho desse resumo para vocês. Resumidamente, a qualidade diante da ISO é o nível de perfeição de um processo, de um serviço ou de um produto entregue pela sua empresa. Tá? Mas não tem como, no nosso caso, garantidores da qualidade, quality assurance, falarmos de qualidade sem pensarmos nos testes. Tá? Então, o que são os testes? Eu sei que muita gente já falou um pouquinho aqui dos testes, não quero ser repetitiva, mas eu achei importante trazer alguns insights para vocês, para que a gente consiga seguir ali numa linha de raciocínio até a gente chegar na automação, tá bom? Falando de testes, o que a gente pode considerar como um teste? É a forma, a maneira que a gente consegue fazer com que aquele software, aquele serviço, aquele produto atende uma determinada conformidade. Ele está de acordo com a conformidade, com aquilo que é esperado pelo nosso cliente.
tá? Então a gente pode usar até um exemplo que nós atuamos em empresas, temos áreas parceiras e temos vários clientes, tá? Então não necessariamente o nosso cliente, ele é o cliente final que está ali em campo, que está fora do contexto. Às vezes nós temos clientes que estão ali atuando lado a lado conosco, tá? E agora entrando um pouquinho na esfera de automação, a gente já falou de qualidade, já falamos de testes, e falando um pouquinho de automação, eu consigo entender, definir, tá? E depois eu peço até a ajuda das meninas para que a gente consiga entrar aqui no consenso, porque acho que vocês perceberam, mas é um bate-papo, tá? A automação ela é a técnica que nós utilizamos para quê? Para tornar os processos de testes mais ágeis, tá? Isso falando de teste de software. Então, o processo ele precisa ter um pouco mais de agilidade, não depender ali de uma ação humana. Imagina que nós temos alguns testes que são altamente repetitivos. Então, a gente considera que esse caso de teste, que é muito repetitivo, talvez a gente precise encaixar ali uma automação, porque a gente vai ganhar tempo, nós vamos ganhar eficiência. Porém, todavia, entretanto, mais para frente nós vamos falar que não é tudo que nós vamos automatizar. Não é tão lá na frente não, viu, Regi? É mais ou menos agora. E aí, aonde que vai entrar a automação de testes, né? A gente começou a pensar em que fase que entra a automação. Como eu trabalho com par, graças a Deus, hoje, eu já trabalhei antes, onde em 2 semanas eu tinha que CQA, fazer automação, entregar tudo, e eu me via descabelada, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, madrugada. Minha filha reclamava: mãe, tenha um tempo para mim. Eu tinha que automatizar. Mas hoje não, hoje eu trabalho numa squad onde eu levo para minha equipe cross, graças a Jace, que foi ela que implementou isso. Levo para a equipe cross o que é que precisa automatizar, o que é bacana automatizar. Mas antes da gente dizer assim, automatiza isso aqui para mim, a gente faz um levantamento do que é que precisa ser automatizado e por que é que precisa ser automatizado, né? Então a gente trouxe esse slidezinho aí para vocês, onde a gente pergunta assim, primeiro, né, devemos nos perguntar, né? Com a automação, realmente será possível ganhar tempo? A gente vai estar automatizando algo onde a gente vai estar perdendo tempo automatizando, onde é algo que a gente não precisa estar fazendo automação, que é, às vezes, um percurso que a gente faz pouco, ou algo que a gente não está fazendo repetidamente, não é isso, já se rege? Quem complementa aí? Posso falar? Eu já participei, gente, honestamente aqui, de vários projetos que eram cobradas automações. Não estou aqui para gerar polêmica, nem para apontar dedos, não é nada disso, mas às vezes gera-se uma expectativa muito grande em cima da automação. Poxa vida, o que que a automação ela vai trazer de valor? Ela tem muito valor, só que a gente precisa entender que a automação ela acaba sendo um ser vivo, digamos assim. Então a gente precisa ali munir a nossa automação de várias informações, né? Por exemplo, a gente precisa entender se a automação ela realmente vai fazer com que a gente ganhe tempo. A automação, ela vai trazer ali toda a cobertura de testes que nós precisamos, isso falando um pouquinho de testes regressivos, que eu acho que é no próximo slide que a gente vai falar de testes regressivos, mas antes de pensar em automação, será que a gente não precisa primeiro pensar no escopo de testes que a gente vai fazer a validação, se o nosso código está maduro, porque não adianta a gente implementar uma automação, principalmente quando a gente fala de front-end, em que o nosso código vai sofrer por muitas modificações. Quem é automatizador aqui sabe, quando a gente vai fazer uma automação falando de front, a gente precisa fazer todo o mapeamento da tela. De repente, o mapeamento ali mudou. Quando a gente vai fazer a inspeção ali de todos os elementos, a gente já não consegue entender mais nada. A gente fala, meu Deus do céu, a minha automação aqui parou, travou. Quebrou tudo, quebrou desespero. tudo. Exato, exatamente, já aconteceu muito.
Então eu acho que a automação ela é super importante, só que a gente não pode fazer com que a automação seja a bala de prata do nosso projeto. Por quê? Além da automação, nós precisamos de técnicas de testes, nós precisamos de todo um contexto para que a automação ela flua, sabe. Imagina que a gente faz uma automação, tá toda linda, bonito, o código tá maduro, mas a gente não tem onde rodar. Onde que a gente vai rodar essa automação? Vai ficar rodando local na nossa máquina. Logo, não vamos trazer agilidade para o nosso projeto. Imagina se dá uma dor de barriga no automatizador, ele saiu, ele foi embora, e aí o código estava rodando só na máquina dele, não houve versionamento. Então, eu acho que eu estou falando de coisas que eu já passei, tá? Informações que eu já colhi também com outros colegas de trabalho e tudo mais. Então, acho que a gente precisa pensar muito bem em que fase que a automação vai entrar e quais são todos os pré-requisitos que nós temos que pensar, alinhar com todos aqueles que estão envolvidos no nosso projeto e tudo mais, antes de seguir de fato com a automação. Jaci, queria saber qual que é a tua opinião, porque você já participou também de vários projetos aí. Fala um pouquinho pra gente. Eu ia complementar, eu acho que você falou tudo quando falou que a automação ela é sim muito boa e muito importante, mas ela não é a bala de prata. Vou confessar aqui em segredo que já vi automação rodando que não entregava resultado e valor nenhum. Ela simplesmente não validava nada, mas estava lá o projeto automatizado e todo mundo feliz que tinha automação. Então a automação ela é muito importante, mas tem que saber de fato em que momento que ela entra, em que fase que ela entra e principalmente conhecer o cenário da empresa que vocês estão atuando. Por quê? Tem empresas hoje que elas já nascem desde o começo com automação, com um teste unitário, com toda uma parte muito bem estruturada. A maioria das empresas, ela já tem um legadão lá. E como que você vai colocar um legadão dentro de uma automação? Você não tem o tempo de parar realmente e fazer isso. Então, você tem que entender qual que é o cenário que você tá, e desse cenário que você tá, que aí é um pouco do que a Rê já falou e do que a Débora trouxe, entender se já tem maturidade, se o código já está pronto. Então, entender realmente em que momento que faz sentido no cenário que você tá. A automação é sim muito importante, mas ela é muito importante a partir do momento que ela está bem feita. E além do mais, ela é um ser vivo. Então, não é só fazer automação. Confesso também que já passei em empresas onde eu vi que a pessoa saiu e não tinha mais ninguém que conseguia rodar a automação. E depois passa um mês que ninguém roda, 2 meses que ninguém roda, o que que acontece? Vai rodar? Vai quebrar. Por quê? Porque não teve manutenção, porque ela não ficou executando, e ser vivo é isso, assim, vai precisar de alguém olhando para isso. Então, o custo de uma automação também acaba sendo muito caro para a empresa. Então, por isso que vale a pena realmente parar e fazer um levantamento, fazer um estudo e entender de fato em que momento que faz sentido para o cenário de vocês. Acho que isso é um trabalho fundamental. E além do mais, também entender que não é a área de qualidade, ela não é só automação. Ela tem muitas outras técnicas de testes, muitos outros tipos de testes que é muito importante também, tanto quanto. Com certeza. E como tem, né? Se a gente não tem uma boa heurística de teste, se a gente não sabe fazer um teste exploratório, se a gente não conhece os outros tipos de testes, a gente não sabe fazer um BDD bacana, não adianta a gente fazer uma automação, né? A automação é primordial, sim, quando se realmente se faz uma estrutura e se realmente entende o processo. Por que que eu preciso daquilo ali? Eu estou subindo uma feature nova, roda automação, passei um smoke test ali, realmente, beleza, o que eu estou subindo não está quebrando o que já estava antes, massa. Realmente, a automação está valendo a pena ali, né? Eu tenho um regressivo enorme para fazer, que é o que a gente vai falar agora na próxima slide. E eu tenho uma automação para aquele regressivo ali, perfeito. Mas às vezes tem gente que está querendo fazer ali uma automação só porque está com preguicinha de estar fazendo um novo usuário. Então, às vezes, não é vantagem, né? Vamos falar um pouquinho aí de testes regressivos que dão um trabalhinho tão grande. Quem vem aí falar pra gente? Boa, posso falar, depois eu quero saber a opinião da Jaci também, beleza? Bom, gente, a gente falou bastante de automação aqui, falamos um pouquinho só de teste regressivo, só que a gente vai entrar um pouquinho mais a nível de detalhe, tá? Então, o que que é um teste regressivo ou um teste de regressão?
A Dé contou ali das features que a gente precisa fazer ali, as validações e tudo mais. Imagina que existe uma feature nova. Essa feature nova, ela precisa passar por todo o processo de teste. Tem muita gente aqui que deve usar a heurística de teste para fazer determinadas implementações ali no seu plano de teste, por aí vai. Isso depende muito da característica e da estratégia que cada um vai utilizar. Mas vamos supor que nós temos uma feature nova para fazer o teste, ali tudo bonitinho, e nessa feature a gente definiu que vamos ter alguns casos de testes. Dentro desses casos de testes, imaginem que nós precisamos elaborar um contexto, né, um plano de teste relacionado à funcionalidade core. Imagina que a gente precisa fazer toda a cobertura daquela feature, nós vamos fazer ali o nosso plano de teste e a gente precisa validar exatamente qual que é a funcionalidade core. Por exemplo, imagina que é uma feature de criar um botão de avançar. A funcionalidade core é saber se o botão avançar ele foi construído na sua essência, tá? Então, imagina que foi construído, foi feito lá bonitinho, está tudo certinho, a gente criou o plano de teste, beleza, a gente já tem ali a validação. Daí vem um novo desenvolvedor, eu tenho uma feature complementar a essa feature que eu lancei. Depois do botão avançar, nós vamos ter o botão concluir, beleza? Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente já sabe que o botão avançar, ele tem ali muitas informações para a gente, ele tem ali todo o contexto core do botão avançar, beleza? Só que o botão concluir, ele é novo, então nós precisamos criar todos os nossos casos de testes complementares. Então, o que vai ser regressivo neste momento? O regressivo ele vai ser aquele escopo core, aquela validação core. Por quê? Ela vai ser repetitiva. Lembra que o desenvolvedor falou que vai ter um botão novo, uma feature nova, depois de avançar você vai concluir também? Então, quando você for fazer o teste ali do botão concluir, você vai precisar testar de novo o avançar, e aquilo vai se tornar repetitivo, tá? Então, você já começa a definir, poxa, peraí, eu tenho que fazer um levantamento de um escopo core ali para trazer esse escopo para os meus testes regressivos. Beleza, você montou ali todo o seu plano de teste, está tudo bonitinho, certinho, passou no seu teste. Você já tem um escopo de testes regressivos, está funcionando corretamente, uma premissa da automação, funciona legal, é repetitivo, outra premissa da automação, beleza, e você fez uma avaliação ali e falou, putz, vale a pena automatizar esse cara, nós vamos ganhar tempo. Então, beleza, você construiu ali toda a automação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que antes de irmos para a automação, antes de vocês pensarem na automação, façam primeiro um planejamento de testes regressivos. E quando que você aplica o teste regressivo? Quando é feita uma correção de um defeito, imagina que ali no botão concluir houve um defeito e tudo mais, mas o desenvolvedor foi lá, fez a alteração, fez a modificação, tudo certinho, e você vai precisar testar novamente. Cabe um teste regressivo ali, dependendo do escopo, você faz uma avaliação um pouco mais concisa. Uma dica para vocês que eu uso bastante, que eu já usei muito também, muitas das vezes, às vezes a gente está em dúvida em relação ao escopo de testes regressivos. Conversa com o desenvolvedor, traz o desenvolvedor para mais perto, fala para ele, a gente está aqui junto, defeito em produção fica muito caro, vamos fazer esse jogo virar aqui juntos. E já aconteceu comigo, quando eu passei por uma experiência de atuar na Bovespa, há alguns anos atrás, do próprio desenvolvedor chegar em mim e falar, Rê, eu tô com essa dificuldade aqui nesse código, eu acho que tem um problema. Eu fui lá, chequei tudo certinho, fiz o teste lá meio que junto com ele e peguei um problema. Realmente. Então, assim, quando a gente consegue trazer o desenvolvedor para mais perto, a gente consegue, com certeza, elevar o nível da nossa qualidade. Tá? Então, falando de aplicação do teste de qualidade, a gente já resumiu aqui
quando ele deve ser aplicado, que é na correção, incremento de novas funcionalidades, alteração e tudo mais, nós vamos aplicar com os próprios retestes, na validação do core, como eu comentei aqui, e no escopo de teste que for priorizado. Só mais uma dica antes de chamar a Jace para falar, que eu acho que ela tem bastante coisa para falar aí. O que me ajudou bastante, o que me ajuda também em alguns momentos, se eu tiver que falar para alguém, gente, tem ali um escopo de testes regressivos mini regressivo, tá? E um full regressivo. Por que isso? Porque o mínimo ali vai garantir, se você precisa fazer uma entrega em produção muito, muito rápida, você tem ali minimamente um escopo de testes para definir, para levar para automação, automatiza o mini. Se você tem um tempo muito curto, se você está ali no projeto, o negócio está pegando fogo, já aconteceu comigo, faz a automação do mini, se passar por todos aqueles critérios que nós comentamos aqui. E tenha um full, porque se você tiver um tempo hábil um pouco maior para fazer toda essa validação, vale a pena, tá? Por quê? Você pode até ensinar os times de desenvolvimento a trabalhar ao seu favor. E qual que é o seu favor, o seu papel aqui? Você é o responsável pela qualidade, mas não o único responsável. Você é o responsável por levar e falar assim, a gente está aqui com a bandeira da qualidade, desenvolvedor, a responsabilidade também é sua, PM, a responsabilidade é sua, vamos trazer informações ali para essa feature e tudo mais. Mas deixa eu chamar aqui a Jace, senão não paro de falar. Verdade, verdade. Vocês deram azar, viu? As três gostam bastante de falar, então é complicado. Mas eu acho que a Rê trouxe alguns pontos super importantes e eu vou separar aqui em alguns momentos. Primeiro, uma coisa que a gente conversa muito em todos os times que a gente passou a gente não tá aqui contra o time de desenvolvimento. No final do dia, quando sobe um produto em produção, um projeto em produção, uma feature em produção, ninguém vai falar assim, a área de qualidade testou mal testado ou o time de desenvolvimento fez um código mal feito. Quando der um problema lá, todo mundo vai virar e vai falar assim, a empresa fez um produto que não está funcionando. Então, o primeiro mindset que é super importante em todos os times que eu trabalho, a gente começa a mudar, a gente é um time, e o time é responsável pelaquela entrega, e dentro do time a gente tem o dev, a gente tem o PO, o PM, então a entrega, ela é responsabilidade de todos. Pensando dessa forma, começa a quebrar um pouquinho sobre quem que é o responsável por aquele defeito. Quem não testou, quem desenvolveu, quem não definiu os critérios de aceite, não, o responsável é a equipe como um todo, é a empresa. E ninguém quer que tenha um problema em produção. Então, mudando esse mindset, realmente trabalhando em conjunto, o dev vai ajudar vocês num teste, o PM vai ajudar vocês num teste, então isso é muito, muito importante, traz uma diferença muito gritante para o dia a dia de vocês. Então, esse é um ponto super importante. O segundo ponto também que a Rê trouxe, que é muito importante, com relação ao teste regressivo, a gente já viveu e a gente vive cenários, assim, de loucura de dia a dia. Então, no dia a dia, às vezes a gente não tem tempo de fazer um teste 100% ao pé da letra. Então, por isso que é muito importante ter um mini regressivo, ajuda muito, apoia muito. Mas por que a gente está falando de teste regressivo, né? Como a gente aí tem bem pouquinho tempo de experiência na área, né, Rê? Não vamos entregar a idade, mas é muito difícil a gente chegar num cenário onde a gente tem realmente tempo de sentar e tá começando um projeto todo do zero, vamos começar a automação toda do zero, com tempo, tudo. A gente não tem. Então, quando a gente começa a pegar um cenário onde a gente tem muito legado, muita coisa e pouco tempo para fazer uma entrega, a gente entendeu que o que traz mais valor é um teste regressivo. Por quê? Porque ele não está mudando, porque ele está maduro. Então, isso traz um ganho e as outras áreas, as outras pessoas, elas percebem a maturidade dentro do time de qualidade, elas percebem o valor no time de qualidade e o impacto que tem no dia a dia do nosso cliente é muito grande. Por quê? Porque ele vai começar a receber features muito mais rápidas, com muito melhor qualidade, e se a gente tiver alguma quebra, a gente não vai quebrar o core. A gente vai quebrar alguma coisa que talvez tenha importância, mas a importância daquilo ainda não é tão grande como parar de funcionar realmente o coração de um sistema. Então, por isso que a gente defende tanto que, se eu não estou no mundo ideal, e eu acho que é muito difícil você estar no mundo ideal, por que não começar trazendo a automação para um teste regressivo? Foi o cenário em que a gente aplicou e que a gente viu realmente uma maior diferença e um melhor valor. Então, por isso que a gente trouxe aqui um pouquinho sobre teste regressivo, e aí a Rê fez uma excelente explicação do que é um teste regressivo. Mas pode seguir, meninas, era só esse complemento. Gente, ó, a gente fala demais. E para falar de QA, que é uma coisa que a gente ama. Jesus, viu? Então, a gente trouxe algumas provocaçõezinhas para vocês. Inclusive, se vocês olharem aí,
eu já lancei uma enquete bacaninha, preciso da ajuda de vocês respondendo aí a enquete, que são essas perguntinhas aí, a gente quer ter a visão de vocês. Então, a primeira perguntinha é: podemos dizer, depois de tudo isso aqui que a gente falou, cada uma deu sua opinião, vocês também deram opinião aí no chat, fiquei interagindo com vocês no chat também, para entender a opinião de vocês. Então, a primeira aí: podemos dizer que automação e qualidade são sinônimos? Eu deixei para vocês aí 3 possibilidades, né? Sim, não, tenho dúvidas. Em todas. Queria que vocês respondessem aí. Eu vou até responder qualquer coisa aqui para ver o que, é que vai aparecer para mim. A gente está tendo aqui na primeira que 88% das pessoas disseram que sim. Nós temos 98 votos até agora que automatizar melhora o processo de testes. 5 votos não e 9 tenho dúvidas. Quem comenta aí? Posso comentar, posso comentar. Eu acho que depende muito do cenário que você está vivendo. Então, a automação, ela ajuda muito dependendo do cenário. Se você está, por exemplo, num cenário onde o código não está maduro, onde você tem muita mudança, de fato, a automação ela vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Então, depende muito do cenário que você está vivendo e conhecer, de fato, como que funciona dentro da tua empresa. Então, na minha percepção, é isso. Você complementa, Rê? Claro. Na minha percepção até de tempo de carreira e tal, atuando já com automação também, atuando com testes manuais e por aí vai, eu acredito que a automação ela está dentro de qualidade, né. Então eu acho que depende muito do objetivo que nós temos de entrega do projeto, se nós vamos considerar a automação como qualidade ou não. Por quê? A gente já comentou aqui que existem N fatores e tudo mais. Se nós considerarmos todas as pré-condições estabelecidas antes de começar a automação, eu diria para vocês que, olha, perfeito, a automação ali ela tá para compor a qualidade. Se não, se a automação ela me trouxer um falso positivo, se eu não conseguir trabalhar muito bem a minha massa de dados, ela pode se tornar ali um problema e diminuir até em relação à questão da qualidade, tá? Já aconteceu em alguns momentos aí, em alguns projetos que eu já atuei, que nós tivemos que fazer ali uma task force manual, porque a automação não estava naquele momento tão bem implementada por conta da massa de dados. Então, era uma pré-condição que ali não estava 100% satisfatória, que fez com que a eficiência da qualidade ela fosse abalada, tá? Então, essa é a minha percepção. Segunda perguntinha de baixo para cima: automatizar tudo garante 100% da entrega dos bugs. Tivemos 140 votos que não. Pô, tá ligado, hein? Boa, A muito gente, bom. a gente não garante 100% de nada, de jeito nenhum. Não é verdade? Se a gente for falar, não existe um software 100% seguro. Não existe, gente. Por quê? Ele é construído por um ser humano. Um ser humano, ele está suscetível a erros, suscetível a falhas, enfim. Automação agiliza todo o processo. 93 votos que sim, 30 votos que não, 14 que tenham dúvidas. Bom, ela agiliza uma parte do processo. Então, por exemplo, o que a gente trouxe de exemplo de um teste regressivo, sim, agiliza. Você faz o mesmo teste manual, às vezes, em um dia, e se você for automatizar, depois que a automação estiver pronta, para só a execução, ela vai rodar muito mais rápido. Agora, a construção de uma automação é muito mais demorada do que a construção de um teste manual, e às vezes a manutenção também é muito mais demorada. Então, se agiliza ou não o processo depende da maturidade e depende de qual processo que você está falando. Para a criação, por exemplo, ela demora. A automação garante toda a qualidade do produto. 136 votos que não. Palmas para essa galera aí que conseguiu entender o que a gente quis passar aqui, né? Realmente, a gente não consegue garantir toda a qualidade do produto com a automação, né? Acho que a gente não consegue garantir toda a qualidade do produto com nada. A gente tenta levar cada vez mais qualidade
o máximo que a gente conseguir, não é isso? Com certeza, com certeza. Imagina que às vezes a gente tem ali um projeto, uma entrega, uma task, uma feature, enfim, e a gente precisa aplicar várias técnicas de teste, por isso que a área de qualidade, ela é muito vasta. De repente a gente recebe uma feature nova para testar, uma task nova, vamos rodar um smoke test para ver e tal, não sei o quê, tá certo, não tá, tá atendendo, não tá? Aí depois a gente vai descendo os níveis até chegar na automação. Então, eu acredito que seja um conjunto. Todos os testes devem ser automatizados, 132 votos para não. Beleza, acho que a gente falou bem sobre isso também. E podemos dizer que automação e qualidade são sinônimos. Nós tivemos 106 votos para não. Olha, a Marcelinha chegou. Olá, Vida gente. de Olá. mãe, de mulher, área de TI é assim mesmo, nossos babies Mãe Tech. aparecem. Mãe Tech é assim mesmo. E aí, Regi, quer complementar alguma coisa aí sobre podemos dizer que automação e qualidade são sinônimos? Tivemos 106 votos para não. Eu acho que a gente conseguiu, como você falou, né, passar aqui a mensagem. Eu continuo dizendo e afirmando pela experiência, pela técnica, por todas as leituras de livros que eu já fiz, bench com outros colaboradores da área também, que vocês estão de parabéns. Eu acho que a gente conseguiu passar aqui o recado e vocês entenderam muito bem. A automação, ela está dentro de qualidade. Qualidade, é um mundo. É um pilar. Exatamente, Rê. Qualidade vai muito além de automação. A automação é muito importante, dependendo do cenário, mas qualidade engloba um mundo muito maior. Então, o que vocês puderem consumir de conteúdos que tragam mais conhecimento sobre qualidade vai ajudar muito vocês no dia a dia, inclusive na automação. Gente, a gente falou demais, a gente tem um monte de pergunta, não sei se vai dar tempo de responder todas, a gente vai passar ali, a gente tem que saber aí como é que vai ser. E aí a gente tem tempo de responder aqui, a gente vai passar a linha, como que vai ser? Vamos lá, pessoal. Primeiro, que vibe boa, que energia lá em cima. Foi excelente o bate-papo, muitas provocações sensacionais. Então, primeiro, queria agradecer a vocês por terem participado aqui do MTC. Acho que dá tempo da gente fazer uma ou duas perguntinhas concisas, assim. E o resto a gente pode levar para a salinha, se vocês toparem. Pode ser? Bora! Beleza, por mim pode Então, ser. vamos lá. Eu vi que muitas coisas também já foram sendo respondidas, Sim, né, ao longo do bate-papo, então acaba acontecendo, né? Mas aqui na minha listinha mais votada é uma pergunta capciosa aí, estou bem interessada na resposta, que é: eu também. qual a visão de vocês daqui a 10, 15 anos sobre o que há dentro de um time? A ideia do futuro é que todos do time sejam engenheiros e que executem o mesmo papel? Todos testam e todos codificam? O que vocês acham sobre isso? Lembrei de uma conversa que a gente teve, não foi, Regi e Jace? Eu ia falar, gente, a melhor pessoa para responder isso é a Regiane. Ela tem um material, tema para a próxima palestra, fica a dica. Falando sobre o que é a 3.0. Rê, assume aí. Pessoal, primeiro, parabéns pela pergunta. Eu realmente gostei muito dessa pergunta, porque é algo que a gente sempre está falando, a gente sempre está comentando aqui. A percepção que eu tenho é que a área de QA está sofrendo uma forte mutação. Tá? Isso é minha percepção, tá bom? Se a gente for perceber, sei lá, 5, 6 anos atrás, eu já tenho bastante tempo, tá, gente, de experiência aí na área, enfim, não contem a idade. Mas se a gente for perceber, há uns 5, 6 anos atrás, só ouvia-se falar muito de automação. Tá? Que foi onde também eu comecei a entender um pouquinho mais, estudar e tal, e me preparar. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que a área de qualidade, ela está muito
Existem algumas empresas que estão trazendo a atribuição da qualidade para outros papéis, como o papel de engenheiro. Existem outras empresas também que ainda confiam muito no quality assurance e por aí vai. Por percepção minha, através dessa mutação que a gente está sofrendo, eu acredito que a área de qualidade pode ser que seja absorvida pela área de desenvolvimento, gente. Eu não quero trazer polêmica aqui, mas o que eu estou querendo trazer de percepção e talvez até de constatações do mercado brasileiro, isso eu falo relacionado ao mercado brasileiro, porque se a gente for comparar com o mercado de fora, está bem diferente, tá? Mas o mercado brasileiro, ele está focando muito em QAs que utilizem automação e que levem um pouco da cultura de qualidade. E não fique só com a responsabilidade de fazer ali a sua automação, que ele consiga também codar. Daí a gente já falou um pouquinho de QA e QC. O mercado ainda enxerga muito o QA no papel de QC e o QC no papel de QA, talvez em alguns momentos. Então eu diria para vocês que eu acredito que para o futuro pode ser que nós, como garantidores da qualidade, que a gente assuma outros papéis e que outros papéis assumam o papel da qualidade. Então, eu não acredito que a disciplina de qualidade vai ser dissipada. Isso nunca. Mas talvez o papel de QA, ele entre ali mais na engenharia, digamos assim, e vice-versa. Mas aí eu convido as meninas para falarem um pouquinho mais. Eu só queria complementar que hoje tem muitas empresas que elas estão fazendo um papel de matar uma área de qualidade, transformar tudo num momento de engenharia e criar alguns centros de excelência ou algumas nomenclaturas diferentes, que são áreas que trabalham muito mais numa questão de aculturamento, padronizações e deixando realmente o papel de qualidade junto da tribo, junto da squad, junto do time. E é uma conversa que a gente sempre faz, mas se eu puder dar uma dica de ouro para vocês, não se apeguem ao que pode acontecer no futuro, mas estejam preparados com conhecimento para vocês mostrarem o melhor de vocês no futuro, independente do papel. Mas a disciplina de qualidade é uma disciplina muito importante, que ela já passou por muitas mutações e que vai continuar. Desculpa, gente. Vai continuar passando por muitas mutações. Então, vai ter momentos que vão estar em alta, momentos que vão estar em baixa, mas o que vocês precisam é, de fato, estarem preparados para isso, com conhecimento, e acreditar realmente no propósito de vocês. Eu acho que todo mundo que está aqui tem um propósito de fazer um produto, fazer uma entrega com qualidade. Então, acho que isso é o que vai guiar vocês daqui 10 anos, 20 anos, ou até mesmo amanhã. Muito bem. Legal, já temos aí a nova geração, né, do MTC aí, já está no caminho certo. Então, eu vou só fazer mais um aqui rapidinho. Que quem trabalha nas duas frentes seria um AQC? Eu achei curioso também. Vocês veem essas duas atuações trabalhando bem em conjunto ou não? Eu posso responder brevemente, depois as meninas, quero pedir para elas me complementarem, que senão fica só eu falando aqui, parecendo uma tagarela. Atualmente nós atuamos em uma empresa, Dé e eu, em que a gente tem ali um nível de QC, só que eles estão mais direcionados para atender o cliente, tá? Em alguns momentos. Então a gente está fazendo um trabalho de junção entre essas duas áreas. Por quê? Como a gente já tinha comentado aqui várias vezes, a qualidade, o QA, na real, Quality Assurance, ele vai trabalhar garantindo a qualidade, né? Lembra ali do Shift Left, lembra ali dos processos, do ciclo de desenvolvimento, a gente está ali. Então, eu acredito que nós estamos munidos de tecnologia, de técnicas, mas, porém, o time de QC pode ser que em alguns momentos eles tenham ali até um pouco mais de conhecimento de negócio. Tá? Porque já foi implementado, muitas das vezes ele já pode ser que ele tenha contato ali com o cliente na ponta final, e a gente de QA, a gente está um pouquinho antes dessa cascata. Então, eu acredito que exista, sim, um trabalho ali muito em conjunto, sim, dessas duas disciplinas, cada um com seu olhar e cada um ali com seu nível de complemento, a técnica e a questão do negócio, tá? Então, é a percepção e é muito do que eu vejo no cenário atual.
Legal. Alguém quer complementar? Não, concordo bem com o que a Regi falou aí. Eu estava aqui lendo os comentários e o que me deixa mais feliz é saber que o que a gente trouxe, realmente a proposta foi essa, de ser uma coisa bem leve, bem como um bate-papo mesmo, e deixar mostrar a nossa percepção, né? O que é que a gente acha. Nosso bate-papo, nossas dailies são assim, a gente traz essas coisas também do mercado, a gente tenta entender o que está rolando no mercado e também passar para os nossos colegas, principalmente a gente que já vive mais dentro da área, tem um pouco ali a gente é um pouco influência, além, então a gente tenta influenciar também, estudar um pouco o que está rolando. Então, assim, eu tô vendo que pelo comentário aqui que a galera tá tendo, também estava dando uma olhadinha no LinkedIn, o pessoal conseguiu entender realmente a essência que a gente quis trazer. Quis mostrar que tudo está englobado, cada um tem seu papel fundamental, mas que no final a gente tem que entender que cada um tem a sua parte principal do que precisa fazer, né? E se tiverem mais alguma dúvida, eu consigo ficar um tempinho ali na nossa salinha, a gente consegue trocar mais alguma ideia também. Não sei se as meninas conseguem, mas eu consigo ainda. Beleza. Conseguimos, com a Marcela no colo. Sucesso. Está convidada, Marcela. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Excelente bate-papo. E, bom, pessoal, batam papo com elas lá na salinha também. Levem o restante das perguntas, que isso daqui dá pano para manga, né? Como a gente diz por aqui. Obrigada, gente.